Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, tá chegando a melhor época do ano, o Natal, e minha receita de hoje é uma bolacha de Natal caseira, aquela bolacha de Natal pintada, aquela bolacha que a nossa avó fazia, que tem aquele gostinho especial de infância. E para você aprender direitinho como é que faz, fica aqui comigo até o final do vídeo e a gente já vai começar aqui preparando a massa. Para essa receita eu vou usar 2 ovos, só que eu preciso de uma clara para fazer o glacê. Então eu vou aqui separar uma clara e vou usar na massa a gema. E mais um ovo inteiro. Eu vou acrescentar aqui meia xícara de chá de açúcar, vou deixar essa clara reservada e vou misturar aqui só um pouquinho o açúcar com o ovo. É coisa rápida, coisa de 10 segundos. Já vou acrescentar aqui a nata. Tenho 150 gramas de nata, para essa receita tem que ser nata mesmo. Ela vai deixar essa bolacha bem macia, não vai ficar uma bolacha seca nem dura. Já vou acrescentar aqui também meia colher de sopa de essência de baunilha. Eu tenho aqui 60 ml de leite, é 1/4 de xícara, esse leite está bem quente. E eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal amoníaco, que é isso que vai ser o nosso fermento da bolacha. E agora você vai ver o que acontece. A gente vai mexer aqui e olha, já começa a crescer. De forma como se fosse uma espuma. E o sal amoníaco serve como fermento para bolacha. Se você não conhece sal amoníaco, ele é o bicarbonato de amônia. Ele tem um cheiro bem forte, pessoal, não se assustem. Se você não conhece, você vai se assustar com o cheiro dele. Só que ele não fica o gosto na bolacha, ele some totalmente. E aqui é só a gente misturar bem e a gente já vai acrescentar a farinha de trigo. Para essa receita eu vou usar 2,5 xícaras de farinha de trigo e vou colocando ela aqui aos poucos. E agora que a massa vai ficando mais pesada, eu vou pegar uma colher para mexer. Aqui é só misturar bem a massa, daqui a pouco a gente já vai colocar a mão, porque a gente vai passar lá para a mesa, sová-la só um pouquinho e já vamos abrir as bolachinhas. E agora eu vou passar essa massa aqui para a mesa, eu vou colocar só mais um pouco de farinha de trigo aqui, porque assim a gente consegue amassar ela com mais facilidade e daqui a pouco a gente vai ter que abrir ela com o rolo. Agora é só ir amassando aqui, até ela ficar uma massa bem firme. E aqui a gente tem que sovando a massa até ela não colar mais na mão. Você não pode sová-la demais, então eu vou colocar mais um pouquinho de farinha, porque ela ainda está colando. A quantidade de farinha depende muito da farinha que você está usando, o tamanho do ovo. Então a gente vai colocar mais um pouquinho de farinha para ela ficar bem firme. Agora eu vou sovar aqui mais um pouquinho. E se você está gostando dessa receita de hoje e não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí e deixa um joinha nesse vídeo. E aqui eu já amassei bem a minha massa. É esse aqui o ponto dela. Ela fica uma massa bem maleável, mas ela não cola mais na mão. Então agora eu vou dividir essa massa e a gente vai abrir com o rolo para cortar as bolachinhas. Eu vou dividir aqui minha massa em 4 partes, só para ficar mais fácil de abrir a massa. Você pode abrir ela toda de uma vez, mas eu acho que é mais fácil quando a gente abre em partes. Eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa, vou passar um pouco aqui por cima da massa. E agora eu vou abrir ela aqui com o rolo até ela ficar com mais ou menos 1/2 centímetro de espessura. Essa receita rende bastante, ela rende em média umas 48 bolachas, depende do tamanho que você vai cortar elas. E aqui eu já abri bem minha massa, ela fica nessa espessura aqui, mais ou menos uns 3 a 4 milímetros. É bom você sempre soltar ela da mesa e colocá-la de volta, porque ela dá uma encolhida. Então se você deixar ela muito esticada, a hora que você cortar o seu biscoito, ela vai encolher e ele não vai ficar bonito. Minha receita de hoje eu vou fazer em 2 formatos. Eu tenho aqui um cortador com 7 centímetros de diâmetro, que eu vou fazer umas bolachinhas redondas. E tenho também um cortador em formato de árvore de Natal, que tem 9 centímetros de altura. Então agora eu vou cortar aqui as bolachinhas. Esses pedaços da massa que sobram, a gente vai amassar de novo e abrir de novo. E eu vou botar essas bolachas aqui numa forma que está untada e enfarinhada. Então eu vou passar a bolacha para cá. Você tem que deixar um espacinho entre elas porque ela vai crescer um pouco. Nesse momento você já tem que estar com o teu forno pré-aquecido a 180 graus, é importante que o forno esteja bem quente.
E agora eu vou abrir mais um pouco de massa para a gente completar essa forma. Eu já enchi aqui uma forma com as bolachinhas. E agora eu já vou levar essa forma aqui para assar. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, como eu falei antes para vocês. É bom que o forno esteja bem quente. Ela tem que assar por mais ou menos uns 15 minutos. Quando você vê que ela começa a ficar dourada, na parte de baixo ela já está pronta. Na parte de cima ela vai continuar branquinha. Então daqui a pouco eu mostro as bolachas prontas para vocês. Enquanto isso eu vou continuar cortando as outras bolachinhas aqui. E agora aqui eu vou abrir na massa para cortar o restante das bolachas e vou te falar mais uma coisa. Se você não tiver um cortador em casa, você pode usar um copo, uma xícara ou até mesmo uma faca e cortá-la em formato de losango ou de quadrados. O importante é você fazer essa receita nessa casa. E já estou aqui de volta com todas as minhas bolachas, elas já assaram. Essa receita rendeu 50 bolachas. E olha só como essas bolachas ficam bonitas, como eu falei para vocês, ela fica bem branquinha na parte de cima, mais dourada na parte de baixo. Olha só, redondinha. E agora eu vou preparar o glacê. E para preparar o glacê eu vou colocar aqui na bacia aquela clara de ovo que a gente já deixou reservada, 250 gramas de açúcar de confeiteiro e o suco de meio limão. E agora eu vou misturar aqui bem. Agora que eu já misturei bem aqui, eu vou levar isso aqui para o banho-maria. Eu tenho aqui uma panela com água que já está quase fervendo, agora eu vou colocar aqui minha bacia e vou ficar mexendo até isso aqui esquentar um pouco. Então aqui você fica mexendo sempre. É importante que a bacia, como vocês podem ver, ela não encosta na água, mas a gente tem que ficar mexendo sempre para isso aqui não cozinhar. O ovo não pode cozinhar, mas ele vai ficar um pouco mais líquido. E aqui a clara com açúcar confeiteiro já mornou, não pode deixar ele esquentar muito. Como vocês podem ver, ele fica nessa textura aqui. E agora eu vou bater esse glacê com a batedeira, eu vou começar a bater ele numa velocidade mais baixa. Eu vou aumentar ele para velocidade alta e vou bater por mais ou menos uns 8 minutos. E aqui eu já bati bem o meu glacê por 8 minutos e agora a gente vai começar a decorar as bolachas. E esse aqui é o ponto que o glacê tem que chegar. Ele fica um glacê bem firme, mas ele não pode ficar mais seco do que isso aqui. Se o seu glacê estiver mais seco que isso aqui, você pode acrescentar uma colher de chá de água e bater mais um pouquinho. E agora a gente vai começar a decorar as bolachas. O que eu vou fazer? Aqui com a faca, eu vou passar aqui o glacê por cima da bolacha. Isso aqui tem que ser meio rápido, pessoal. Esse glacê seca rápido. Então essa é a hora que você chama os filhos, sobrinho, marido, esposa, avô, vó, todo mundo para ajudar. Então vou passar bem aqui pela bolacha. Passei aqui todo o glacê pela bolacha. Vou só acertar aqui os cantinhos para fazer o formato da árvore. E eu tenho aqui confeitos coloridos, você pode usar também açúcar colorido, usar aquele granulado colorido, o que você quiser. E agora é só a gente colocar aqui por cima da bolacha. Tem que colocar logo, não pode esperar muito, porque o glacê seca bem rápido. Por isso que eu falei que é bom trazer todo mundo para ajudar nessa hora. Então aqui eu já decorei uma bolacha e agora eu vou fazer uma redonda para vocês verem. E aqui com a redonda é o mesmo processo, você pega um pouco de glacê, espalha por cima da bolacha. É só pegar aqui os confeitos e colocando por cima. E olha como ela fica bonita. E agora eu vou finalizar aqui todas as bolachas, vou passar o glacê e os confeitos em todas elas e daqui a pouco eu mostro todas elas prontas para vocês. Eu já estou de volta aqui com todas as bolachas prontas, o meu glacê já secou bem. Esse glacê varia na secagem, ele pode demorar de 15 minutos a 1 hora e pouco. Tudo vai depender do clima da sua região. Se for um clima mais úmido, ele demora um pouco mais para secar. Se é um clima mais quente e seco, ele seca bem rapidinho. Então deixa eu mostrar aqui como elas ficaram. E olha só como essa bolachinha fica bonita, o glacê está bem seco. E agora eu vou quebrar uma para vocês verem como ela fica macia. Olha só, uma bolacha bem macia, não é uma bolacha seca nem dura. Tenho certeza que você vai gostar dessa receita. E eu espero muito que tenham gostado dessa receita que eu preparei hoje para vocês, essa bolacha de Natal, essa bolacha pintada da época da avó da gente. Se você fizer aí na sua casa, comenta aqui embaixo falando o que você achou. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha no meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!